Irmãos e irmãs, trazemos a todos nosso abraço fraterno, pedindo a Jesus que se faça presente em nosso meio, na forma de entendimento e na forma de paz. Numa manhã fria do mês de abril, no hemisfério norte, Allan Kardec encontrava-se bastante acabrunhado. Era o ano de 1860. Os deveres pertinentes à divulgação do Espiritismo lhe sobrecarregavam sobremaneiramente. E ele encontrava-se no momento de desencanto e de desalento. Já fazia 2 anos da publicação, 3 anos da publicação, não, 57, 58, 59, 60, 3 anos da publicação de O Livro dos Espíritos, e ele estava trabalhando ingentemente na produção de uma segunda edição de O Livro dos Espíritos, porque a primeira edição era bem mais reduzida, possuía pouco mais de 500 perguntas e respostas. E também estava trabalhando nessa época naquilo que seria um ano depois o Livro dos Médiuns. Mas, embora ele tivesse tido êxito na consolidação da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, que ele fundara junto com alguns amigos no ano de 1858, a pressão aumentava cada vez mais e vinha de toda a parte. Cartas, missivas, com conteúdo infeliz, muitas delas sarcásticas, o atacavam e atacavam a nova doutrina que estava surgindo. Então, naquela manhã de abril de 1860, ele estava triste, cabisbaixo, estava entregando-se ao peso das pressões que estava sofrendo e ao desalento que o dominava. Foi quando subiu até a dependência da sua casa, que ele transformara em escritório, onde realizava os seus estudos, as suas pesquisas, os seus trabalhos relacionados ao Espiritismo. Foi quando, interrompendo-lhe as elucubrações mentais e até mesmo aquela onda de desânimo que passava a visitá-lo, a sua esposa, Madame Rivail, a doce Gabi, interrompe-lhe as meditações e lhe traz a correspondência do dia. E logo mais o deixa sozinho para as suas ocupações. Ele sentia as forças desfalecerem-se ante a obra gigantesca que os espíritos superiores colocaram em sua mão para que ele trouxesse para a humanidade uma nova doutrina que haveria de, com o tempo, revolucionar a vida dos indivíduos que a aceitassem, a compreendessem, passando a viver consoante os seus princípios e, por conseguinte, revolucionar a vida de toda a humanidade. O que estamos vivenciando no momento? Hoje a doutrina espírita vive um momento muito feliz em que os seus ensinos difundem-se de uma forma muito rápida por todos os lugares, sendo difícil a alguém que ainda não tenha, ao menos, travado algum contato com o Espiritismo ou com os princípios que lhe caracterizam. Mas aqueles eram tempos difíceis. O Espiritismo estava iniciando. E Allan Kardec, bastante cabisbaixo, passa a compulsar a correspondência
E lhe chama a atenção um pacote que estava cuidadosamente embalado. Ele pega aquele pacote, abre aquele pacote e destaca dele uma pequena carta, que era bem simples, na qual o missivista narrava pequena história. Ele se chamava José e havia há pouco tempo casado com aquela que seria a sua alma gêmea, a mulher da sua vida. Mas, no início daquele ano de 1860, a morte a levara, em função de uma doença sorrateira que, sem mandar aviso, se instalou e a roubou-lhe. E a vida terminou para ele escrevia na carta, com a morte da esposa. A provação da separação fora dura demais para ele. Não conseguia mais dormir, não se alimentava mais, vivia num pesadelo acordado, não suportando a saudade da esposa ausente. Ele, desde a meninice, trabalhava como encadernador de livros e já não conseguia cumprir as suas obrigações profissionais. E o seu patrão, o seu chefe, embora reto, era uma pessoa ríspida, estava já o ameaçando de demiti-lo, se não honrasse com os seus compromissos. E ele não encontrava mais sentido no seu viver. Para ele, não havia mais razão para continuar neste mundo. Foi dominado pela melancolia, logo mais pela depressão. E, sem uma fé que o sustentasse, passou a ninhar dentro de si o desejo de suicidar-se. E chegou várias vezes a planear o suicídio, namorando as águas turvas do rio Sena, muitas vezes titubeando entre atirar-se ou não na sua correnteza. E José seguia naquele dilema, perdido ante as dúvidas da sua época, onde as religiões dogmatistas estavam perdendo cada vez mais adeptos e a ciência se impunha, influenciada filosoficamente por um negativismo e um materialismo ferrenho que colocavam em xeque todas as certezas espirituais. Então, sem mais razão para viver, José, certa noite, por não conseguir mais dormir e acomodar os pensamentos, abandonou sua casa, rumou até a Ponte Marie, que perpassava o rio Sena, e estava decidido a atirar-se no rio. Como não sabia nadar, a sua morte seria certa e rápida na sua imaginação. Mas quando ele pôs a mão esquerda sobre a murada da ponte para se atirar, um estranho objeto caiu no chão. E ele, um tanto surpreso, agachou-se, pegou o objeto e observou que era um livro, que estava completamente úmido em função do orvalho da madrugada. Buscou nas proximidades da ponte a luz mortiça de um poste, a fim de poder ler o livro, a fim de poder descobrir do que se tratava. Logo que ele abriu o livro, estava escrito com uma letra firme e decidida: "Este livro salvou a minha vida. Leia-o e faça bom proveito dos seus ensinos." Este livro era o livro dos Espíritos.
E ele, então, nessa carta, narrava toda a sua história para Allan Kardec e finalizava as linhas pedindo para Allan Kardec que não desfalecesse em suas forças, que perseverasse em seu trabalho, que ele continuasse nessa faina sublime de levar a iluminação espiritual às criaturas através dos ensinamentos dos espíritos superiores que ele estava codificando. E Allan Kardec emocionou-se com isso. E ele havia mandado José, junto com a carta, havia mandado em anexo o livro. Allan Kardec tomou o livro, que estava ricamente encadernado, como um tributo de José a Allan Kardec. Ali Allan Kardec viu as iniciais do seu pseudônimo, A e K, Allan Kardec, abriu o livro e encontrou lá o que José havia narrado, logo no frontispício, que esclarece o que é a doutrina espírita. Né? Logo no início está posto Filosofia Espiritualista. Daí o título, O Livro dos Espíritos, contendo os princípios da doutrina espírita, sobre a imortalidade, sobre a vida presente, sobre a vida futura e o futuro da humanidade, segundo os ensinamentos dados pelos espíritos superiores através de diversos médiuns, compilados, né, por Allan Kardec, e logo abaixo estava então aquela inscrição: este livro salvou a minha vida. Leia-o e faça bom proveito dos seus ensinos. Assinado A. Lohan. E logo abaixo José escreveu: salvou minha vida também. E tecia alguns encômios, alguns elogios a Allan Kardec e assinava o seu nome, José Lohan. Allan Kardec, depois de ter levado o livro ao peito, sinceramente comovido, vai até a janela do seu escritório, observando o murmurinho das pessoas na capital parisiense, em que as pessoas se locomoviam perdidas em seus problemas, em seus conflitos, em seus dilemas, e uma lágrima discreta corre do seu rosto. Essa história é narrada pelo espírito Hilário Silva, através do médium Francisco Cândido Xavier, e faz referência direta ao sacrifício de Allan Kardec, que nós não dimensionamos, para, com o seu trabalho humano, com as suas limitações humanas, complementar e colaborar num trabalho divino, sendo intermediário entre o mundo espiritual e o mundo material, com o concurso de diversos médiuns, da doutrina espírita, deste conjunto de ensinamentos que parte diretamente da espiritualidade superior para o ambiente terreno, o ambiente ainda caracterizado pelas sombras, pela dor, pelos sofrimentos, pelas angústias, pelos problemas, pelos dramas de uma forma geral, onde rareia muito a esperança. A esperança e a certeza de que pode ser diferente, de que pode dar certo, que tudo pode melhorar. E Allan Kardec, como nós, era humano e estava sujeito também a estas circunstâncias que caracterizam a vida psicológica de qualquer um de nós. Enfrentou momentos de insegurança, enfrentou momentos de ilusão e de desilusão, enfrentou momentos de dúvida, enfrentou momentos de medo, mas nunca lhe faltou a esperança que ele depositava nos ensinamentos dados pelos Espíritos
e, sobretudo, no apoio dado pelos espíritos superiores que secundavam os seus esforços de perto. Mas ele dedicou o final da sua vida em sacrifícios, repetimos, que não temos nem como dimensionar, para materializar na Terra um corpo doutrinário que está destinado a marcar época, a fazer história. Talvez a humanidade do amanhã saiba lhe tecer o valor, saiba lhe reconhecer o valor exato dos seus sacrifícios, do seu trabalho, da sua dedicação. Então, Allan Kardec, ao codificar a doutrina espírita, ao publicar todas as obras da codificação, além das chamadas obras básicas, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Livro dos Espíritos, primeira edição, 1857. Comemoramos, então, ontem, 154 anos de O Livro dos Espíritos na Terra. Em 1858, Allan Kardec funda a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Em 1861, sai a segunda edição de O Livro dos Espíritos e sai o Livro dos Médiuns. E nesse entremeio, ele publica o que é o Espiritismo, publica instrução prática para evocação e comunicação dos espíritos, que vai dar origem ao Livro dos Médiuns, entre outros escritos. Começa a redação da Revista Espírita, que é fundada junto com a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, e ele vai manter essa revista de periodicidade mensal até a sua desencarnação, em 1869. Publica mais tarde, em 1864, o Evangelho segundo o Espiritismo. Depois, em 1865, O Céu e o Inferno, ou A Justiça Divina segundo o Espiritismo. E a última obra que ele publica em vida é A Gênese, os Milagres e as Predições segundo o Espiritismo, em 1868. Menos de um ano antes, mais de um ano antes de falecer. Porque a Gênese é publicada em janeiro de 1868 e ele vai morrer já em 1869. E fora isso, escreveu alguns roteiros das viagens que ele fez pela Europa, divulgando o Espiritismo, e outros escritos. Então, é uma obra que, tudo isso de 1857 até 1869, um período inferior a 15 anos. Nesse espaço de tempo, ele produziu como poucos autores produziram. E tem muitos autores que produzem muito, mas a qualidade das suas produções são bastante duvidosas. Os escritos de Allan Kardec são numerosos e todos eles profundos, porque Allan Kardec era muito exigente consigo mesmo e com seus escritos. Revisava inúmeras vezes cada texto antes de torná-lo público. Ainda mais os pontos fundamentais da doutrina espírita, que ele ia discutindo através da divulgação da Revista Espírita. Porque ele publicava algumas informações novas que os espíritos traziam na Revista Espírita, e os assinantes, ou aqueles que adquiriam a revista, lhe mandavam de diferentes partes da Europa e do mundo, até onde chegava a circulação da revista, os seus apontamentos. E através desse feedback, desse retorno que Allan Kardec tinha, ele conseguia validar ou não algum dos princípios que estavam em discussão. Então, muita coisa que está na Revista Espírita não consta nas obras básicas da codificação. Porque, como ele esclarece na própria introdução do primeiro volume da Revista Espírita, ou na introdução de A Gênese, onde ele faz referência à Revista Espírita,
ele esclarece que a Revista Espírita serviu para ele como uma espécie de laboratório, onde ele conseguia cotejar as informações, comparar os dados e filtrar o que fosse possível para que as obras que fundamentassem o Espiritismo estivessem escoimadas, livres de qualquer erro. Então, Allan Kardec era muito cuidadoso. E para realizar todo esse trabalho de escrita, de consolidação doutrinária, foi indispensável para ele a presença da esperança. Isso nunca lhe faltou. E ele, em inúmeras oportunidades, recebeu, através dos médiuns que lhe coadjuvavam o esforço, recebeu palavras de ânimo, palavras de incentivo, palavras de estímulo para que ele perseverasse no compromisso que voluntariamente ele aceitou. Porque ele poderia ter decidido não assumir essa tarefa, mas a aceitou voluntariamente. E para tanto não lhe faltou o amparo espiritual devido. Então nós devemos mirar em Kardec esse exemplo de sacrifício, de dedicação, de trabalho, de entrega ao seu ideal, ao seu sonho, ao seu projeto e tentar repeti-lo em nossa vida pessoal. Também sabendo que nós vamos ter momentos de alto e momentos de baixo, né? Momentos de alto e baixo. Vamos ter momentos alegres e vamos ter momentos tristes. Vamos ter momentos de conquistas, vamos ter momentos de derrotas. Vamos ter momentos de realização de plenitude e vamos ter momentos de miséria interior, de sofrimento, de dor. Porque isso é típico do ser humano. Isso ainda é típico do plano existencial ao qual estamos vinculados. Mas nós precisamos ter esperança. Inúmeras mensagens, desde os tempos da codificação até hoje, através de diversos médiuns, os espíritos sempre evocam a metáfora da noite e do amanhecer. Da mesma forma, Joana de Ângeles, em inúmeras obras, usa essa metáfora. Ela é muito bonita e muito poderosa, essa metáfora. Que quando vem as sombras da noite, nós podemos ficar tranquilos, porque temos a certeza de que logo mais romperá a claridade de um novo dia. Então, assim é também para nós, frente às dificuldades, os problemas, os desafios que todos nós temos. Amanhã, ou logo mais, nós vamos conseguir superar, nós vamos conseguir dar a volta por cima, nós vamos conseguir vencer. Embora seja muito difícil, nós termos isso presente no momento da dor, no momento da dificuldade, no momento desafiador. Mas é uma questão de exercício. E se nós não nos habituarmos ao cultivo do otimismo nas horas boas, nas horas alegres, nas horas que estamos bem, muito menos nas horas adversas, nós vamos conseguir ser otimistas. E frente aos problemas e desafios, se não tivermos otimismo e não tivermos esperança de que vamos conseguir contornar a situação, já estaremos conspirando para que a situação permaneça do jeito que está. Então, mantendo a calma, a serenidade, a certeza de que logo vai melhorar, de que logo nós vamos conseguir contornar a situação difícil, nós, com essa atitude mental, estaremos, em contrapartida, conspirando para a resolução do problema, para a solução da dificuldade. Hilário Silva, também através de Chico Xavier,
conta uma outra história muito interessante que ele intitula Por 5 Dias. Ele narra a triste história de um homem chamado Francisco Teodoro. Ele havia, no início do século XX, no Brasil, fundado uma empresa, uma indústria de tecelagem. E logo a sorte lhe favoreceu, né? Ele ficou rico, ampliou os negócios, contraiu novas dívidas, empregou inúmeras pessoas. Mas o negócio enfrentou um período de recessão, né? Veio a retração nos negócios. E aí as cobranças se intensificaram e ele não tinha como saldar as suas dívidas. E ante a ameaça de um dos credores mais feroz e incompreensivo de tornar público, desonrando-o, né, dizendo que não era um bom pagador, que não cumpria os seus compromissos, imagine isso lá no século XX, hoje é comum já, né? Mas no início do século XX não, essa questão, né, principalmente para um homem, né, responsável por toda a família, hoje é evidente que é muito humilhante, mas na época era muito mais em função do preconceito social. E ele não suportou aquilo. E não conseguia mais dormir também, estava perturbado e escreveu uma longa carta explicando o motivo que o levava ao suicídio, declarando-se insolvável, quebrado, pega uma arma e se dá um tiro. E ele vai para o mundo espiritual e surpreende-se com a continuidade da vida após a morte, mas desperta em profunda perturbação e vai permanecer numa condição muito dolorosa, indescritível, por mais de 30 anos. Quando então ele consegue se reequilibrar e é recolhido numa casa de atendimento espiritual, no mundo espiritual, e quando ele logra um relativo equilíbrio, ele manifesta o desejo de visitar os familiares para saber como ele se encontrava. E acompanhado por uma pequena equipe do mundo espiritual, ele vem para a Terra e surpreende-se em encontrar a sua empresa muito próspera. Mais de 10 vezes o tamanho da empresa que ele deixara quando se suicidara. E viu, num dos departamentos da empresa, um quadro com a sua efígie, em que os familiares, os filhos e os netos, lhe guardavam viva e com muito carinho a memória da sua passagem pela Terra e da sua criação daquela empresa. Então, para sua surpresa, ele veio a saber que 1914, que foi o ano que ele se suicidou, logo quando irrompeu na Europa a Primeira Guerra Mundial, toda a estocagem dos tecidos que não tinham mais saída, que não haviam sido vendidos, tiveram uma procura que superou em muito a oferta. E 5 dias depois dele ter se suicidado, a empresa conseguiu vender, né, todos os produtos e teve um lucro de 50 vezes mais o valor da dívida que ele possuía. Ele apenas não soubera esperar. Se no momento da dificuldade a sua fé tivesse lhe ajudado a esperar por mais 5 dias, todas as situações difíceis teriam sido contornadas. Mas ao invés dele vencê-las, ele as agravou, buscando a fuga ilusória do suicídio, como muitos o fazem. Infelizmente,
embora não seja muito divulgado, os índices de suicídio, inclusive aqui no nosso estado, são alarmantes. Inclusive nas zonas rurais, né? Os índices de suicídio são muito elevados. Então é aquela fuga da realidade através das portas do suicídio, para reencontrar depois da vida a vida maior e darem-se conta do erro cometido, passando por toda uma dificuldade que às vezes demora muito tempo até conseguirem se recuperar, se reequilibrar. Então a esperança é algo fundamental, é algo central em nossa existência. Então, se nós conseguirmos cultivar a esperança e o otimismo em nosso dia a dia, nós vamos conseguir vencer todas as demandas, todos os desafios, todas as dificuldades, todos os problemas que nos apoquentam, que nos inquietam, que nos perturbam. Mas é necessário que nós cultivemos, que nós treinemos, que nós nos exercitemos na esperança e no otimismo. Porque se nós não temos conosco uma conduta mental esperançosa e otimista, no momento da dificuldade, com certeza, é que ela não vai se manifestar. Então, desde já, nós precisamos nos exercitar na esperança, no otimismo, para conseguirmos encarar os problemas de frente com a serenidade e a tranquilidade necessárias e estarmos com os canais da mente abertos para as influências espirituais positivas que se farão presente em nosso entorno, nos auxiliando, nos ajudando, nos socorrendo, nos amparando, nos intuindo. Nos evangelhos nós encontramos a afirmação: ajuda-te que o céu te ajudará.